Olá pessoal, mais uma vez aqui é o professor Marcelo. Nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre os conceitos do capítulo 5. Aconselho que você primeiro estude bem o capítulo 5 para depois fazer essa videoaula, onde nós vamos tratar de alguns conceitos básicos. E no próximo vídeo, essa videoaula está dividida em duas partes, né? No próximo vídeo nós teremos a resolução de alguns exercícios para vocês saberem como é que utiliza da forma correta a folha para resolver os exercícios do CCNA, tá? Então o objetivo aqui dessa aula é fazer a parte de endereçamento IP. Lembrando lá, vocês já estudaram, né? O endereçamento IP ele é representado por 32 bits, que estão agrupados em 4 octetos representados em números decimais. Então a gente tem aqui, ó, 4 conjuntos de 8 bits, tá? Você pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui está representado em binário pontuado e você pode representar ele também em decimal pontuado. Dessa maneira que você vai conseguir ver no teu computador, no roteador, quando você for verificar o IP do equipamento, tá? O IP ele é formado, então, por uma porção de rede e outra que representa o host, tá? E quem fala quem é a rede e quem é o host é uma entidade aí, é um conjunto de bits chamado máscara de subrede, tá? A máscara de subrede ela tem o mesmo tamanho que o endereço IP, 32 bits. Porém, onde você tem bit 1 representa rede, onde você tem bit 0 representa o host, tá? Ou a máquina específica que você está trabalhando. Então a gente tem aqui basicamente 5 classes de endereço. Aqui nesse slide eu tenho representado 4 classes, tá? A classe A, classe B, classe C, classe D e tem a classe E também que não está aqui nesse slide, tá? A gente vai ver no próximo. Basicamente, cada classe dessas você tem definido onde é rede e onde é host através de um octeto, tá? Então a classe A, o primeiro octeto é rede, os outros 3 são host. Classe B, primeiro e segundo octeto, rede, terceiro e quarto host. Classe C, primeiro, segundo e terceiro octeto, quarto octeto, host. A máscara padrão de cada uma está aqui, ó, tá? Então a máscara da classe A, você tem 8 bits 1 e o resto tudo 0. Quer dizer o quê? Aqui representa a rede e o resto representa tudo host. Na B, 2 octetos para rede, 2 octetos para host. E na C, 3 octetos para rede e 1 octeto para host. A classe D você não tem essa aplicação aí de rede e host, tá? Como é que eu sei quem está em que classe, se aquele IP está em que classe? Convertendo o primeiro octeto para binário, tá? A classe A sempre o primeiro octeto vai ser, o primeiro bit do primeiro octeto vai ser 0. Na classe B vai ser 1, 0. Na C, 1, 1, 0. Na D, 1, 1, 1, 0. E na E, 4 1s mais 1, 0, tá? Então a classe A você tem ela da 1 a 126, classe B 128 a 191, classe C 192 a 223, D 224 a 239 e aí 240 a 255, tá? A classe A, B e C são utilizadas para endereçar os hosts na internet, classe D para multicast e classe E é uma classe experimental. Aqui vem o primeiro porém, tá? Você veja lá que na classe A ela deveria ir de 1 a 127, porém está aqui de 1 a 126, porque a rede 127 é reservada para loopback, que é aquele endereço IP da própria máquina que a gente tem, né? Endereços IPs. A gente tem o endereço de rede. O endereço de rede ele é um endereço que representa um conjunto de equipamentos, tá? Ele é utilizado pelo roteador para fazer as rotas. As rotas são representadas pelos endereços de rede. Você não pode endereçar um micro com o endereço de rede. Endereço de host são os IPs úteis, aqueles que a gente vai configurar na máquina e nas interfaces dos roteadores, tá? Ele vai do segundo IP, primeiro após o endereço de rede, até o penúltimo IP, tá? O endereço de broadcast ele é o último IP que tem, onde você tem tudo. Todos os bits de hosts, eles estão com um valor
Uma característica do endereço de rede é que todos os bits de host estão com valor 0, tá? E o endereço do loopback é aquele que identifica a própria máquina, né? No Windows, se você for lá na tua placa de rede, eu vou acionar aqui o command, tá? Vamos colocar ele aqui. Então, se a gente entrar com o comando ip config, você consegue ver o endereço IP que você tem da tua máquina, qual é a máscara de subrede, qual é o gateway padrão. Se você fizer route print, você tem a tabela de roteamento do teu micro, tá? Aqui, ó, você tem aquele IP 127.0.0.1. Deixa eu marcar aqui, ó, para vocês poderem ver aqui, ó, 127.0.0.1 é o endereço de loopback de um computador aí com Windows ou Linux instalado nele, tá? A gente vai ver que nos roteadores da Cisco você pode colocar outros IPs como loopback, inclusive no computador. Se vocês forem ver, existe um post no nosso blog ensinando como é que você faz uma interface de loopback no Windows para você utilizar com GNS3, tá? Resumindo, o que é que você precisa saber para a prova do CCNA e para a vida prática, tá? Quando você pega uma rede IP, você tem que saber qual é o endereço de rede, quais são os hosts úteis, os endereços IPs que você pode configurar nas máquinas, qual é o endereço de broadcast e a máscara de subrede que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa rede classe C, 192.168.0.0/24. A máscara de subrede ela pode ser representada em decimal pontuado, né? Por exemplo, 255, 255.00, ou contando o número de bits 1/24. Vamos desenhar aqui embaixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, primeiro octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que é uma máscara de classe C. Você tem 24 bits 1, por isso, /24. Ou 255, 255, 255, 0, tá? Então a gente tem o primeiro IP aqui, ó, é a própria rede, tá? 192.168.0.0 é o endereço de rede. Aí depois você tem do 192.168.0.1 a 192.168.0.254 os endereços que você pode configurar nos computadores ou então no roteador, num switch. E o endereço de broadcast é o último IP possível, que é 192.168.0.255, tá? Se você for ver aqui, ó, em binário, se você pegar a máscara de subrede, esse último octeto são os hosts, tá? Beleza? Então, quando está tudo zero aqui, ó, ela é a máscara, ele é o endereço de rede. Aí ele vai começar a variar aqui, ó. 1 é o IP, primeiro IP. 10 é o segundo. 11 é o terceiro. 100 é o quarto. 101 e assim vai, tá? Até chegar o último, quando está todo mundo aqui, aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você veja que isso aqui nunca vai variar, né? Isso aqui é o meu IP lá que deu a minha rede, 192.168.0. E aqui é onde tinha os hosts. Então ele variou de, quando está todo mundo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vem o primeiro IP, o segundo IP válido, o terceiro, até chegar a ficar todo mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o 255, tá? Então ele vai de 192.168.0.1 até 192.168.0.254, os IPs úteis. Posso colocar esses IP nas máquinas. E o broadcast é o 255. Se você tentar colocar o IP 0 e 255 no roteador, você vai ver que vai dar um erro, tá? Ele vai falar que você não pode fazer isso. Então, pessoal, tanto com rede IP quanto com subrede, você tem que descobrir isso aqui. Qual é o endereço de subrede? Endereços válidos de host, endereço de broadcast. A máscara normalmente é dada, a não ser que você tenha um exercício de projeto, que o pessoal queira que você descubra qual é a máscara
para comportar em uma determinada rede. Tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco e melhor na próxima videoaula. Endereços IPs públicos e privados. Daquela faixa completa que a gente viu de endereçamento IP, da classe A, B e C, alguns IPs são reservados para uso interno. Então quer dizer o que? Eles não podem ser usados na internet. Para você usar na internet, você tem que usar um NAT, um proxy, que é conteúdo do capítulo 13, tá? Então na classe A você tem um endereço privado, que é a rede 10 inteira, do IP 10.0.0.1 até o IP 10.0.255.255.255, todos. Na classe B tem a rede 172.16.00 até a rede 172.16.31, são reservados também. E a classe C 192.168.0 até 192.168.255 também é reservada para fazer o IP privado. Quer dizer o quê? Várias empresas vão utilizar esse endereçamento IP e, por isso, eles não podem ser usados na internet. Antes de sair da internet, você tem que traduzir eles para um endereço IP válido, tá? Subrede. Então, a gente viu até agora aqui que, por exemplo, esse cara, se eu pegar esse IP classe A, B ou C, que é chamado class full, tá? Classe cheia, se eu pegar a rede 10 com a máscara padrão 255.000/8, eu vou ter uma rede só. Eu vou ter uma rede só com milhões de IPs, tá? Com milhões de IPs. Como é que eu sei o número de endereços IPs que eu vou ter? Vai ser 2 elevado ao número de bit 0, a n, menos 2, tá? Esse é o número de IPs válidos que eu tenho. Por que menos 2? Porque a primeira subrede é o endereço de rede, o primeiro IP é o endereço de rede e o último é o broadcast. Então a gente sempre descarta o primeiro e o último, tá? Fazer subrede é pegar esse range inteiro que tem de IPs aqui, ó, e quebrar. A gente vai pegar bit que era 0 na máscara de subrede e transformar em bit 1. Quer dizer o quê? Eu vou emprestar bit da subrede para emprestar bits de hosts para fazer a subrede, tá? Então aqui, ó, resumindo, subrede nada mais é que emprestar bits que são utilizados para host com a finalidade de criar redes menores, as subredes, tá? Vamos ver aqui esse exemplo aqui embaixo. Lembre que na máscara, bit 1 representa rede, bit 0 representa host. Se a gente tem uma classe C padrão, a máscara dele é 255, 255, 255, 0. Ou seja, 24 bits 1 e 8 bits 0. Aqui está o host, tá? Aqui está o host. O que é fazer subrede? Os primeiros 24 bits você não pode alterar, porque é o padrão da classe C. Então eu só posso mexer no último octeto. Então eu vou pegar e vou emprestar bits 0 daqui, para fazer subrede. Então tem um exemplo aqui, ó, que se a gente emprestar 4 bits 0, ó como é que fica a minha máscara. 1, 2, 3 octetos com bits 1, normal, barra 24, mais 1, 2, 3, 4 bits 1, que deveriam ser 0. Eu emprestei para fazer subrede, tá? Isso aqui vai ficar uma máscara 255, 255, 255, 240, tá? Se você pegar isso aqui e converter para decimal, dá 240. Isso aqui vai ser 128 mais 64 mais 32 mais 16. Se você usar a tua calculadora, você vai ver que isso aqui dá 240, tá? Beleza? Traduzindo isso para o mundo real, ó, o que a gente tinha na rede 192.168.1.0 com a máscara 255, 255, 255, 0? Indo do endereço de subrede, aqui o primeiro cara, até o IP 255. Ia ter o IP 192.1.1.2.1.3.1.4.1.5, até o 1.255, que é o broadcast, tá? Sendo que os úteis estão aqui, ó, entre o primeiro e o último, tá? Isso aqui são os IPs úteis. O primeiro é o endereço de subrede e o último é o endereço de broadcast. Beleza? Nós tínhamos uma rede, classe C, com 254 IPs válidos e, claro, um endereço de subrede e um broadcast. Quando a gente emprestou 4 bits, a gente quebrou essa rede aqui, ó, de 16 em 16.
O último bit, esse valor aqui, ó, do último bit, que vocês estão vendo que eu pintei agora em vermelho, ele dá a minha variação. Então, quando eu emprestei 4 bits, esse cara vale 16, né? 128, 64, 32, 16. Esse cara vale 16, então a minha subrede vai variar de 16 em 16. Agora, do IP 0 até o 15, eu tenho uma subrede, tá? Onde o 0, 192.168.1.0, é a primeira subrede, é o endereço de rede, né? Endereço de subrede. E o 92.168.1.15 agora é o broadcast dessa subrede, tá? O 16 vem a segunda subrede, ó. Vai de 16 até 31. O 31 é o broadcast dele. Entre 17 e 30 estão os IPs válidos. Aí vem a próxima subrede, que é a 32. 32 até 47 é a terceira subrede, tá? A próxima, 48. E assim vai, tá? Você vai ter um total aí de subredes de 256 dividido por 16, tá? Você vai ter, claro, se você pegar aqui, ó, isso aqui são 256 IPs, tá? A gente tem no total, porque começa em 0, não começa em 1, então vai de 0 até 255. Se você dividir 256 por 16, você tem as subredes. Isso é fazer subrede, é quebrar essa faixa que eu tinha aqui, ó, contínua, em faixas menores, tá? Faixas menores agora. Agora, se eu tivesse um setor com 14 IPs, ó, você pode ver, tem aqui, ó, 14 IPs válidos. Eu poderia colocar essa subrede naquele setor. Poderia endereçar aqueles equipamentos com essa subrede, otimizando melhor, ao invés de perder IP aqui, deixar IP sobrando, tá? Então, lembrando lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó, né? Esse exemplo aqui, o cara está falando, ó, se a gente tiver uma rede 192.168.1.0 com uma máscara 255.255.255.0, que é o /24, né? É o padrão aqui da classe C. A gente tem dos IPs 192.168.1 até 192.168.254, né? Com o broadcast 255. 8 bits 0 que a gente pode emprestar para fazer subrede. Não é bem assim, né? Não dá para emprestar os 8, a gente vai ver daqui a pouco. Se a gente emprestar 1 agora, a gente vai dividir a subrede em 2. Se eu emprestar 2 bits, eu divido em 4. Se eu emprestar 3 bits, eu divido em 8, e assim vai, tá? Então nós temos aqui, ó, a subrede 192.168.1.0, uma máscara agora eu emprestei 1 bit, tá? 255, 255, 255, 128, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo dele, ó, emprestando 1 bit, como é que fica, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui terminou. Emprestei 1 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a variação vai de 128 em 128. Esse bit é 2 elevado à sétima, que vale 128. Legal? Então, nós temos a primeira subrede 192.168.1.0 e a segunda 192.168.1.128. IPs úteis da primeira subrede de 1 a 126, broadcast 127, IPs úteis da segunda subrede de 129 a 254, broadcast 255. Lembrando ali que eu já comentei, né, que o valor decimal do último bit emprestado é de quanto em quanto a subrede vai variar. No exemplo da máscara acima, a gente usou 255, 255, 255, 128. Se eu converter o 128 para binário, eu tenho que o último bit 1 aqui, ó, é 128. Portanto, ela varia de 128 em 128 bits. Como tem 256, eu dividi no meio, né? Você só tem 2 subredes. Beleza? Sobre as máscaras de subrede que você pode usar, aqui você tem que tomar cuidado, né? Porque no classe A, você tem o primeiro octeto como rede. Classe B, primeiro e segundo. Classe C, primeiro, segundo e terceiro. Então, na classe A, eu tenho 3 octetos de bit 0, né? 3 octetos com bit 0 para emprestar para fazer subrede, ó. Dei uma lembrada aqui, ó, né? Ó, máscara padrão da classe A, ó. Esse cara aqui é fixo, aí eu tenho 1, 2, 3 octetos. Eu posso emprestar daqui
Posso emprestar daqui a aqui e até o terceiro, tá? Aqui eu tenho 2 octetos, aqui eu só tenho 1 octeto, beleza? A gente já vai ver agora o que isso implica. Ó. Voltando naquela tabela, então, por exemplo, se eu emprestar 2 bits de uma classe A, eu vou ter 2 subredes com 4.194.302 hosts. Na classe B, eu vou ter 16.382 hosts. E na classe C, só 62 hosts. Vamos tentar desenhar isso aqui para vocês entenderem melhor, tá? O que está sendo colocado aqui. Eu vou acrescentar aqui um novo slide. Então vamos pegar uma classe A, ó, 255.000. Nós emprestamos 2 bits, então vai ficar 255, 2 bits, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0. Beleza? Ó, analise aqui, ó, aqui está emprestado. Na classe B, 255, 255, 0, 0. Então, de onde a gente está emprestando? Está emprestando daqui, tá? Então, olha lá, ó, vai ficar 255, 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último octeto 0. Classe C, 255, 255, 255, 0. Então, eu estou emprestando daqui, ó. Vai ficar 255, 255, 255, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 6 mais 16 bits de host, tá? 6 aqui, mais 8 mais 8. Então, a gente tem um total aqui, ó, de bits de host que sobraram, vai dar 16 mais, vamos colocar aqui para deixar claro, né? 6 bits que sobraram do segundo octeto, mais 8 bits que sobraram do terceiro octeto, mais 8 bits que sobraram do terceiro octeto. Beleza? Entenderam isso daí? Então a gente tem aqui, ó, um total de quantos bits? 6 mais 8 que vai dar 22 bits. Vamos transformar a nossa calculadora aqui para científica. A gente tem 2 elevado a 22, que dá 4.194.304, porém eu tenho que descartar o primeiro e o último IP, menos 2, 4.194.302 bits. Por que é diferente da classe B? Porque a classe B agora não sobrou tudo aquilo, né? Aqui, ó, está sobrando 6 mais 8 mais 8. Aqui não. Aqui está sobrando só 6 mais 8. Aqui só está sobrando 14 bits na classe B. E na classe C, menos ainda, né? Na classe C sobraram 6 bits para você ter de host. Beleza? Então, por isso que tem esse número, tá? 4 milhões e pouco, 16 mil e pouco e 62 bits. Veja que eu posso emprestar eu posso emprestar aqui, ó, 2 bits, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bits para a classe A e para a classe B. Na classe C eu não posso, tá? Classe C eu posso emprestar no máximo, desculpem, pulei aqui. Na classe C, ó, 2, 3, 4, 5, 6, no máximo 6 bits. Por quê? Porque a conta é simples, né? Se você emprestar mais do que 6 bits, se você emprestar 7 bits, sobra 1 bit 0 só de host, ó. 2 elevado a 0 menos 2 vai dar menos 1. Então você não tem host nenhum, tá? Então você pode no máximo ter aqui, ó, na classe C uma máscara 255, 255, 255, 252. Na classe A você pode ter 255, 19200, 255, 255, 192, 255, 255, 255, 252, tá? Se você emprestar os 3 primeiros octetos lá, usar os 3 primeiros octetos no quarto, você pode ter no máximo só até 252, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, para a classe A, você pode ter, vamos apagar isso aqui, ó. Para a classe A eu posso ter 255, 255, 2550, 255, 255, 2550. Ó, estou emprestando 16 bits para fazer subrede.
você pode ter 255, 255, 255, 240. Estou emprestando 16 mais 4 aqui, ó, do 240, tá? Agora, para a classe B, eu também. Classe B a gente tem 255, 25500. Poderia emprestar 8 bits desse octeto. Poderia emprestar 8 mais 4, que dão 12 bits aqui, ó, para fazer subrede, tá? Beleza? Uma coisa importante notar é que a subrede, ela vai ter um número sempre fixo, tá? De valores. Ele pode ser 0, 128, ele pode ser 192, 224, 240, 248, 252, 254 ou 255, tá? Não pode ser diferente disso. E se você emprestar se você chegar até aqui o final, emprestar até o último octeto, isso aqui nunca vai poder ser 255, 255, 255, 254. Ele vai no máximo até 252, tá? O 254, 255 você não consegue usar aqui. Para uma classe B, você poderia ter, por exemplo, 255, 255 e emprestar aqui, ó, 7 bits, 254, tá? Mas aqui, se você fosse uma classe C, você não conseguiria usar o 254 aqui. Não dá para fazer isso. Aqui vai no máximo até o 252, tá? Isso aqui, traduzindo para binário, quer dizer que você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit 0. Aqui, ó, 1 bit 1 com o resto bit 0. 1, 2 com o resto bit 0. Você não pode ter isso aqui, ó, uma máscara assim. Isso aqui não dá para usar, tá, pessoal? Esse negócio aqui não funciona. Ele sempre tem que ser na sequência, ó, 3 bits 1, 4 bits 1 e assim vai. Por isso, esses números aqui, ó, que eles são os únicos números válidos, tá? Então lembre-se aqui, ó, que o número de subredes é dado pelo número de bit 0 que você emprestou. E o número de host, os bits 0 que sobraram, menos 2, tá? Os bits 0 que sobraram, que você não transformou em 1, menos 2 dá os números de hosts que você tem. Numa prova, seja CCNA, concurso público, seja o que for, o que o cara pode pedir relacionado a IP? Ele pode te dar um endereço de subrede e pedir um IP, por exemplo, e uma máscara de subrede, e pedir qual é o endereço de subrede. Ele pode pedir qual que é o broadcast, intervalo de endereços, número máximo de subrede, número de hosts, número de bits da subrede, qual que é a máscara daquela subrede. Existem questões de projeto também. Ele pode chegar para você e falar assim, ó, qual é a máscara que você tem que usar se a tua rede tem que ter no máximo 15 hosts ou no máximo 25 subredes, tá? Na próxima videoaula a gente vai aprender como é que calcula isso. E as formuletas que a gente usa para fazer esses cálculos? Quantas subredes ou redes eu tenho? O número total é 2 elevado a n, onde o n aqui, ó, são os bits 1 da máscara de subrede, tá? Aí existe um negócio de subredes válidas ou utilizáveis, que você diminui 2. No início do IP, o pessoal fez o valor da subrede igual ao cálculo do host, 2 elevado a n menos 2. Só que esse n aqui, em vez de ser bit 0, são os bits 1 da máscara de subrede. Só que não tem sentido, né? No host, eu tenho que tirar o primeiro e o último IP, porque o primeiro é a rede e o último é o broadcast. Agora imagine uma subrede e uma subrede broadcast. Não tem sentido. Você pode usar todos, tá? Então foi inventado um comando chamado, aí foi colocado um comando chamado IP subnet 0, que permite que você use a primeira e a última. Essa primeira subrede é chamada subnet 0, tá? Beleza? O número de hosts não varia nunca, é 2 elevado a n menos 2. O número de host é sempre 2 elevado a n menos 2, onde o n são os bits 0 que sobraram na máscara de subrede, tá? Se o cara te falar, então, eu tenho uma máscara barra 26, opa, e era uma classe C, tá? Classe C a gente sabe que é a barra 24, padrão. Então quer dizer que ele pegou 2 bits e emprestou para fazer subrede. Qual é o número total de subredes? 2 elevado a n, 2 elevado a 2, 4.
Tá? Qual o número de sub-redes válidas? Se o cara estivesse usando a filosofia antiga, né, do cálculo do IP, 2 elevado a n menos 2. 2 elevado a 2 menos 2 vai dar 2, 4 menos 2. Qual o número de hosts? Se ele pegou um barra 26, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, bit 0. 2 elevado a 6 menos 2 vai dar 62, tá? 2 elevado a 6 dá 64, 2 elevado a 6 menos 2 dá 62. Então eu tenho 4 sub-redes, 4 totais de sub-rede, 2 sub-redes válidas e 62 hosts válidos para essa minha sub-rede, tá? Pessoal, chegamos ao final dessa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Na parte 2, a gente vai fazer alguns exercícios usando aquela nossa famosa folha para resolução. Essa folhinha é importante que vocês aprendam, decorem e utilizem ela. Vocês vão ver na próxima aula, ela está lá na área do aluno para vocês fazerem o download, tá? Vocês vão ver na próxima aula como a gente vai usar aquilo para fazer os cálculos de sub-rede e como aquilo vai facilitar a tua vida, tá? Então até a próxima videoaula e tenham um bom estudo.